Aconteceu uma coisa comigo na igreja evangélica que me deixou traumatizada. Bom, eu conhecia uma senhora já há muito tempo, a gente pegou amizade, então ela ia na minha casa e eu gostava muito dela, tinha muito respeito e ela era evangélica. Uma certa vez, ela me fez o convite para ir na igreja assistir um culto. E eu fui, sabe, gente? Eu não tenho problema com religião nenhuma, respeito todas as religiões. E deu vontade de ir um dia. Eu aceitei, depois de várias vezes me convidar, chegou um dia que deu vontade no meu coração, eu senti de ir, e nós marcamos e eu fui com ela. Eu fui uma vez, fui a segunda vez, mas na terceira vez não deu certo. Ai, gente, vocês vão ficar assim, estarrecidos com o que eu vou contar aqui. Tudo que eu passei dentro da igreja evangélica que me deixou traumatizada. Bom, nós fomos então na terceira vez. Nessa terceira vez, o pastor lá na frente, ele fala então no microfone: tem uma irmã aqui que está com um demônio no corpo. E ele falou aquilo e ele desceu e foi caminhando no meio daquelas pessoas dentro da igreja. Gente, vocês acreditam que o pastor, ele foi andando, ele chegou bem na fileira das cadeiras onde eu estava, ele pediu para que eu levantasse. Gente, a hora que isso aconteceu, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei em estado de choque, sabe? Ele pediu para que eu levantasse, eu levantei. Confesso a vocês que eu não esperava por aquilo, muito menos aquela senhora que foi comigo, que me levou na igreja. Quando ele pediu para me levantar, as pessoas que estavam naquela fileira da cadeira, já todo mundo levantou, já tirou cadeira para cá, cadeira para lá, ou seja, já me deixou ali de frente com o pastor, e todo mundo tirou as cadeiras e formou aquele monte de gente em volta, aquele monte de gente em volta da gente, e o pastor falando. Ele olhou para mim e falou assim: você está com um demônio no corpo, você está com uma pombagira, e eu vou tirar essa pombagira agora. Queima, demônio. E começou a falar, gente. Ele começou a falar, pedindo para pombagira se manifestar, que era para mim cair, que eu estava derrotada. Cai, demônio, cai, Satanás. Sabe? E falando dessa maneira, gente, e gritando no microfone, e de repente todo mundo começou a gritar também: queima, queima, sai Satanás, sai diabo. Gente, sem mentira nenhuma, eu fiquei no meio de um círculo assim, e todo mundo gritando, com a mão assim estendida sobre mim, gritando: queima, queima Satanás, queima demônio. E o pastor ali, né, falando: você deixa esse corpo, sai dela, sua pombagira desgraçada, seu demônio maldito. Começou a falar, gente. Para vocês terem uma ideia, para não ficar falando muito palavrão aqui, mas ele começou a falar de diabo, Satanás, que era para mim, para pombagira se manifestar, cair, porque o sangue de Jesus tinha poder, porque Jesus era maior na minha vida. E ele começou a falar, gritar, falar alto naquele microfone. Todo mundo começou a gritar também. E todo mundo falando: queima demônio, queima demônio, queima demônio. E o pastor queria que eu caísse de todas as maneiras no chão. Eu não caí, eu não cheguei a cair no chão. A senhora, eu olhei para aquela senhora que foi comigo, gente, a mulher estava em choque. Ela não estava acreditando no que ela estava vendo, o que aquele pastor estava fazendo comigo na igreja. Ela ficou estarrecida
de ver todo aquele auê comigo, o pastor fazendo, e todo mundo gritando, queima, queima demônio, cai Satanás, cai diabo, manifesta pombagira, e falando alto, aquela coisa toda, e eu não caí no chão, e o pastor, ele falando, ele não teve, gente, ele não teve autonomia, ele não teve autoridade. Eu nem sei como colocar isso aqui, mas eu só sei que eu não fui ao chão, eu não caí. E aquilo foi pouco para o pastor ele ficar assim, possesso comigo, né? Porque ele não conseguiu êxito sobre a minha queda ali dentro da igreja. Então, diante daquele furdunço todo, toda aquela agitação, e todo mundo queima demônio, queima Satanás, e com as mãos estendidas assim sobre mim, gente, eu vou ser bem sincera aqui para vocês, eu nunca passei por isso. Eu cheguei aí na igreja evangélica com a minha irmã, como eu já falei vários vídeos atrás, eu cheguei aí, minha irmã era evangélica, ela chegou a me convidar, cheguei aí, eu nunca passei por isso dentro de uma igreja evangélica, quando eu ia com a minha irmã, e quando foi com essa senhora na igreja dela, aconteceu todo esse carnaval comigo lá dentro da igreja, eu nunca imaginei passar por uma situação daquela, e eu confesso para vocês que, diante do que me aconteceu, eu sou bem sincera, gente, eu tive muito medo. Eu tive muito medo porque naquele frenesi, naquela excitação coletiva, eu tive muito medo de ser espancada dentro da igreja. Olha que ponto que o negócio chegou. Eu, sinceramente, gente, eu fiquei com muito medo. Eu achei que eu ia ser espancada lá dentro. Porque diante daquela excitação de ódio que aquele pastor estava falando, que era para minha pombagira manifestar, para cair no chão, para cair demônio, sabe? E eu vi que as pessoas ficaram exaltadas naquele frenesi, naquela loucura coletiva, porque foi uma loucura coletiva. Eu estava vendo que eu ia ser espancada dentro da igreja, sabe? Faltou pouco para o negócio não escambar para um espancamento comigo dentro da igreja, tudo porque a pombagira não se manifestou, porque a pombagira não caiu no chão, porque eu não caí no chão. Olha que ponto que o negócio chegou, uma loucura, né? É uma loucura isso, não tem explicação, gente. Para mim é uma loucura. Aquele pastor estava levando as pessoas a um delírio coletivo. É o que eu posso falar aqui diante do que eu vi que estava acontecendo. E o meu medo foi esse. Foi acabar sendo espancada dentro da igreja, porque faltou pouco para isso acontecer. E eu só sei que no final das contas, nenhuma pombagira manifestou, eu não caí no chão, o pastor não teve êxito sobre mim, e ficou aquele clima dentro da igreja, né? Porque perante os fiéis ali na igreja, o pastor, então, ele não teve autoridade sobre mim, uma vez que todo mundo caía no chão, menos eu, então ia ser uma batalha, né? Ia ser uma batalha, uma luta ali para tirar a pombagira de mim. Olha, gente, eu só sei dizer uma coisa para vocês. Diante do que eu passei, eu fiquei muito traumatizada. Além do trauma, eu fiquei com muito medo de ser espancada lá dentro da igreja. E diante do que tinha acontecido, claro que eu não voltei mais, né? Eu não voltei porque talvez o negócio seria pior, né? Se eu fosse uma quarta vez. Na terceira vez, a pombagira não manifestou, eu não caí no chão. E o pastor, então, ele perante os fiéis, o demônio venceu. O que eu posso falar aqui para vocês, de uma forma, assim, debochada, né? Debochada porque
é uma palhaçada, né? O que a gente vê assim, que pastores fazem na igreja evangélica. Não conhece nada de entidade de Umbanda, não conhece nada de Pombagira, Exu, não sabe como é, e fala um monte de asneira, um monte de besteira, e ainda classifica como diabo, né? Como demônio e tudo mais. Então não passa de um circo, né? E diante disso, eu não fui porque eu não sei qual seria o desfecho, gente. Eu não sei qual seria o desfecho, uma vez que eu não caí dentro da igreja. E perante os fiéis ali, o pastor ele foi vencido pelo demônio. A cabeça dos fiéis, tá? Na cabeça dos fiéis, na cabeça do pastor. Então, claro que o pastor ele não ia baixar guarda, né? Enquanto eu não caísse no chão. Ele queria que eu caísse no chão. Então, se fosse uma quarta vez, com certeza, talvez alguma coisa muito ruim poderia acontecer comigo, né? Como eu já falei, o espancamento ali dentro da igreja, faltou pouco para isso acontecer. Então, diante disso tudo, eu achei por bem não ir mais, eu não fui mais porque eu fiquei com muito medo, a verdade é essa, e diante do medo, eu achei por bem não ir mais, porque o negócio ali não ia mais dar certo, né? Não ia prestar, o negócio descambou para uma baixaria, para uma palhaçada, e eu não sei como isso poderia terminar. Então, diante do que me aconteceu, eu achei por bem não ir mais, e depois que acabou o culto, tudo, todo mundo ficou olhando assim de travessado para mim, pelo fato de eu não ter caído no chão. E o culto acabou e a gente saiu da igreja. Aquela senhora, ela foi comigo, né? Até na minha casa. Gente, quando chegou na minha casa, você via assim, no semblante do rosto dela, ela estava arrasada. Arrasada, chateada, envergonhada. Para vocês terem uma ideia, gente, a mulher, ela chorou, ela pediu perdão para mim, ela chorou, e de vergonha do que aconteceu, do que fizeram comigo dentro da igreja. Em lágrimas, ela me pediu perdão e eu falei para ela que não tinha nada que perdoar, eu não tinha que perdoar nada, e que ela não tinha culpa de nada, e que eu gostava muito dela, e que a nossa amizade era linda, e não era aquele acontecido que ia acabar até com a nossa amizade. E para vocês terem uma ideia, ela ficou aliviada com o que eu disse, e também que ela decidiu, achou por bem sair daquela igreja, porque ela não ficou de acordo com o que aconteceu, ela viu que o negócio descambou para a loucura dentro daquela igreja, e diante de todo aquele cenário, diante de toda aquela situação, aquela cena que eu estava passando, que ela vivenciou, ela se sentiu no coração que era melhor então sair da igreja, e ela abandonou a igreja evangélica. Hoje em dia ela é católica, ela não faz parte da igreja evangélica mais, e esse relato acaba agora. Olha que ponto que o negócio chega, né? A gente vai para uma igreja e acontece isso. Nossa, chega a ser surreal um negócio desse. Eu contando para vocês, pode até parecer assim exagero, mas não é, viu, gente? Foi tudo coisa que me aconteceu e eu passei por tudo isso. E que me gerou um trauma. Eu tenho muito trauma, eu tenho até medo de entrar dentro de igreja evangélica, para vocês terem uma ideia. Depois do que me aconteceu, eu fiquei traumatizada. A verdade é essa. Beijo.